Olá, gente. Hoje é dia 23/10/2024, né, aproximadamente 1h40 da manhã. Eu gostaria de contar para vocês aí, visto que um monte de coisa está acontecendo aí, né, enfim, né, no nosso planeta aí, né, em todos os lugares aí, né, muita gente falando da volta de Cristo, né, gostaria de contar para vocês aí uma visão que eu tive em 2015. 2015 foi essa visão, né, e eu vim lembrar dela, né, ontem, hoje, porque eu sonhei com o arrebatamento da igreja, tá, mas eu gostaria aqui de contar a visão para vocês, né, vou tentar ser o mais breve que possível. Eu vi, isso foi, como eu falei, foi 2015, isso aí. Eu vi um reino, né, um palácio, né, como se fosse um palácio medieval, né, e nesse palácio medieval a sala ali de festa, né, o trono na sala de festa ali, né, um trono grande, um rei. Eu não vi Deus, não vou falar para vocês que eu vi Deus, mas eu vi um rei que eu sabia que simbolizava Deus ali, né, um rei e um trono à direita, também outro rei, né, eu acredito que simboliza aí Jesus Cristo. E eu vi um pouco à esquerda ali outro trono, né, uma cadeira, na verdade, não chega a ser nem um trono, como se fosse uma cadeira ali. É, um soldado medieval, como se fosse um soldado medieval, né, ali com a trombeta de ouro no colo. Né, e muita gente, muita música, muita festa, muita risada, o próprio rei ali sorrindo, né, enfim, um clima bem agradável de festa. E de repente parou o sorriso do rei, né, ou aquela face lá alegre se tornou uma face séria, né, parou. E quando aconteceu isso, parou a música. E, assim, ninguém falou nada, não ouvi nada. Parou, ele parou de sorrir, parou a música, parou tudo, parou a dança, parou tudo. E ele não falou nada para esse soldado medieval, vou falar assim, né, com armadura e tudo. Ele se levantou da cadeira que ele estava, né, e tocou essa trombeta de ouro, né, e quando eu vi, esse já estava como se fosse na Via Láctea esse reino, entendeu? Não era aqui na Terra, era como se fosse no universo, na Via Láctea. E essa onda sonora, ela veio propagando pelo universo, né, pela nossa Via Láctea. E veio trazendo, veio empurrando estrela e meteoro. E adivinha para onde que veio essa estrela e meteoro? O nosso planetinha Terra. E quando essa onda sonora atingiu o planeta Terra, eu acredito que foi nesse momento que aconteceu o arrebatamento. Né? E acabou, né, toda a energia do planeta Terra. Entendeu? Não só em tal lugar, mas em tudo. Ficou tudo sem energia elétrica. Né? Tanto residencial como carro, desligou tudo. Avião, desligou tudo. Tudo que é elétrico, digital, desligou tudo. E um caos terrível. Porque você imagina se parar tudo de uma vez. Entendeu? Avião caindo, estrela já caindo, meteoro, acidente de carro. E, né, como eu disse, eu acredito que naquele momento foi arrebatamento, ou seja, alguns já subiram, né, e alguns morreram, né. E então o povo já começou, o governo, né, isso é importante falar, eu deu a entender que era um governo só, já começando a reconstruir tudo de novo, né, trazendo, entre aspas, uma paz, né, tentando amenizar o povo. E como se perdeu tudo, né, perdeu tudo ali, questão de tudo digital, quem tem dinheiro digital, esse negócio de Bitcoin, essas coisas, perdeu tudo, não sabe mais quem é quem. Carteira de habilitação digital, carteira de trabalho digital, perdeu tudo. Vai ter que recadastrar a população, certo? Porque assim ficou como se todo mundo fosse indigente. Aí você fala pra mim, Diego, mas é aproximadamente 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, deve ter demorado. Eu falei isso, não tinha mais 8 bilhões. Entendeu? Lembra que alguns morreram e alguns foram arrebatados, alguns sumiram. Eu acredito, veio um número na minha mente, 5 bilhões, certo? De 8 bilhões, 5 bilhões apenas, então fica mais fácil. E outra, um planeta que tinha 8 bilhões agora ter 5, então sobrou muita casa, muita comida, carro, moto, esses bens materiais, sobrou tudo. Então daí que eu acreditei, eu entendi que daí que o anticristo vai trazer essa paz, essa segurança. Porque sobrou tudo, não vai ter mais fome, ninguém vai passar mais necessidade, vai ser mil maravilhas, entre aspas, né? Então, aí vai começar de novo, aí a tecnologia vai vir bem mais forte, né? Eles vão se reerguer de novo, isso aí, né? Todas as catástrofes vão reconstruir tudo, vai ficar mil maravilhas, entre aspas, né? E eles vão começar a recadastrar a população. E vão recadastrar pelo chip, né? Tá aqui na cabeça, né? Como a gente já tem ouvido falar isso aí. E tem gente que não vai querer, certo? Gente que não vai querer. Então, eu vi vários drones assim no céu, vários drones, né? Com, não sei se é infravermelho que fala, que dá para ver a temperatura do corpo humano, né? E vai chegar, vai te escanear, certo? E vai ver se você tá aqui com o chip aqui, né? Tem um ótimo dia e prossegue. Agora, se você não tiver, vai dar mandado de prisão, certo? E você vai correr? Não vai ter pra onde correr. Ele não vai ter pra onde se esconder. E eu vi só até aqui, tá? Eu vi só até aqui, né? Não vi mais que isso, mas o que eu posso falar pra você, caos, muito caos terrível no começo, né? Depois eles vêm implantando essa paz, digamos assim. Mas o que eu tenho que falar pra você aqui, se apegue em Deus, tá? Se apegue em Deus, se apegue em Jesus Cristo como um único e suficiente salvador da sua alma, tá? Se você se distanciou da igreja, volta, pelo amor de Deus, tá? Porque eu acredito que isso de fato vai acontecer, tá bom? E tá breve, né? Tudo indica aí que tá muito perto, tá bom? Deus abençoe.